Saudações! Vamos dar continuidade ao nosso estudo do Estatuto da Criança e do Adolescente para fins de concurso público. Então aqui está. Eu parei na subseção 2 da guarda. Artigo 33. A guarda obriga a prestação de assistência material, moral e educacional à criança ou adolescente, conferindo a seu detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais. Vamos destacar esta parte aqui, ó, inclusive aos pais, certo? E abrir um parênteses aqui. No processo seletivo referente ao edital 15, processo esse do qual participei, após algum tempo, um bom tempo, eu fui convocado. Então me apresentei no Colégio Vasco Coutinho, levei toda a documentação necessária e aconteceram três absurdos. Primeiro deles, o edital 15, para o qual eu me inscrevi, eu escolhi a disciplina de informática, certo? Eles me colocaram na função de almoxarifado. Eu aceitei, né? Eles colocaram essa opção, eu aceitei porque precisava trabalhar, mas a minha inscrição foi para informática. Então o que aconteceu foi um desvio de função. Era a minha vez, era a convocação, estava na minha vez da chamada, deveria ter a vaga para a qual me inscrevi. Me colocaria em almoxarifado, então aceitei porque precisava trabalhar realmente, mas é um absurdo, isso está errado, eu sei que está errado. O segundo absurdo que ocorreu foi o seguinte: o contrato era de 1 ano, eles encerraram o contrato com 2 meses, era o projeto Oportunidades. Vê se isso é oportunidade. Encerraram com 2 meses. Agora, acompanhe a minha linha de raciocínio. Eu me inscrevi para almoxarifado? Claro que não. Eu me inscrevi para informática. Conseguiu compreender a articulação que foi feita? Então esse é o segundo absurdo. O terceiro absurdo: quando estava apresentando a documentação, eu apresentei a certidão de nascimento dos meus filhos. A pessoa que me entrevistou, que estava analisando os documentos, disse o seguinte: para que isso aqui? Falei: ué, para fins de salário família. Aí o entrevistador disse: eu tenho filhos e não tenho salário família. Olha que absurdo. Esse foi o terceiro absurdo. Aí talvez você se pergunte: mas professor, por que o senhor não procurou a justiça? Por que eu não procurei a justiça? Eu vou te contar por que eu não procurei a justiça. Há muitos anos atrás, quando eu trabalhava na Computel, que ficava localizada na Avenida Paulino Miller, era uma empresa de informática, de telefonia, estava lotado no laboratório, uma empresa particular. Senhor Itamar, se o senhor Itamar estiver assistindo, um abraço para a galera toda aí da Computel. Acredito que eles devem estar em São Paulo agora. Bom, tenho boas recordações dessa época. Então estava lotado no laboratório da Computel, tenho tudo isso registrado em carteira de trabalho, tem documentos aqui, isso é muito fácil de ser comprovado. Trabalhei na Computel e um dia tocou o telefone, me chamaram lá no laboratório. A minha residência tinha sido, a residência da minha família, no apartamento da minha família, tinha sido assaltado. A mulher com quem eu vivia na época, a mãe do meu filho, estava desesperada no telefone, chorando. Então eu informei o meu patrão, o seu Itamar, que precisava me ausentar porque tinha acontecido um assalto em casa. Peguei um táxi e fui direto para casa. Aqui chegando, primeira coisa que eu constatei foi que meu filho, que era uma criança, um neném naquela época, e minha mulher fisicamente estavam bem. Emocionalmente, minha mulher a minha mulher estava visivelmente abalada emocionalmente. Mas só foram levados pertences, bens materiais. O que eu fiz? Alguns pertences também do meu irmão foram levados. Então liguei para o meu irmão, falei o que tinha ocorrido e todos juntos, eu, meu irmão, minha mulher, meu filho, fomos até uma delegacia, abri um boletim de ocorrência. Isso, não sei se eles guardam os boletins de ocorrência. Se guardarem, deve ter lá até hoje. Tudo isso que eu estou falando pode ser averiguado. E expliquei o que tinha ocorrido. A delegada, eu tinha levado um objeto que o contraventor tinha colocado as mãos, né, no ferro de passar. A delegada me perguntou: para que isso? Aí eu falei para ela: olha, para a senhora poder identificar o meliante pela impressão digital.
Você sabe o que que a delegada me respondeu? Eu tô rindo agora, na época a situação foi desesperadora. Hoje eu posso rir. Ela olhou para mim e falou: "Meu filho, você está assistindo muito filme". E realmente ela não mentiu. Eu realmente assisto muitos filmes. Eu gosto de assistir filmes e talvez por isso esteja muito melhor informado que aquela senhora. Então, mas professor, o que que isso tem a ver com esse artigo 33? Calma que você vai compreender. Como eu vou procurar justiça? Eu vou procurar essa justiça que vem de sentenças? Ou eu vou procurar aquela que aposenta os vendedores? Eu procuro aquela justiça cujo promotor pratica o nepotismo cruzado? Ou aquela que o promotor pratica a violação de princípios? Que justiça eu procuro? Qual delas? A que ri na minha cara da desgraça alheia? Quando a nossa casa é assaltada e você leva um objeto para identificar o meliante e ri na sua cara falando que você vê muito filme? Essa justiça que eu vou procurar? Eu não procuro não, cara. Não perco meu tempo não. Bom, então esse aí foi o artigo 33. Vamos dar continuidade. Parágrafo 1º. Tem que dar graças a Deus ainda que ficou tudo bem, física, biologicamente, com meu filho e com minha ex-mulher. Ficou tudo ok. Parágrafo 1º, então. A guarda destina-se a regularizar a posse de fato, podendo ser deferida liminar ou incidentalmente, nos procedimentos de tutela e adoção, exceto no de adoção por estrangeiros. Parágrafo 2º. Excepcionalmente, deferir-se-á a guarda, fora dos casos de tutela e adoção, para atender a situações peculiares ou suprir a falta eventual dos pais ou responsável, podendo ser deferido o direito de representação para a prática de atos determinados. Parágrafo 3º. A guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente para todos os fins e efeitos de direito, inclusive previdenciários. Quando falam em previdenciária, já vem à minha mente o que? A reforma da Previdência. Mas eu nem quero entrar nesse assunto agora. Deixar isso para um outro vídeo. Parágrafo 4º. Salvo expressa e fundamentada determinação em contrário da autoridade judiciária competente, ou quando a medida for aplicada em preparação para adoção, o deferimento de guarda de criança ou adolescente a terceiros não impede o exercício do direito de visitas pelos pais, assim como o dever de prestar alimentos, que serão objeto de regulamentação específica a pedido do interessado ou do Ministério Público. Artigo 34. O poder público estimulará, por meio de assistência jurídica, incentivos fiscais e subsídios, o acolhimento, sob a forma de guarda, de criança ou adolescente afastado do convívio familiar. Parágrafo 1º. A inclusão da criança ou adolescente em programas de acolhimento familiar terá preferência a seu acolhimento institucional, observado em qualquer caso o caráter temporário e excepcional da medida, nos termos desta lei. Parágrafo 2º. Na hipótese do parágrafo 1º deste artigo, a pessoa ou casal cadastrado no programa de acolhimento familiar poderá receber a criança ou adolescente mediante guarda, observado o disposto nos artigos 28 a 33 desta lei. Parágrafo 3º. A União apoiará a implementação de serviços de acolhimento em família acolhedora como política pública, os quais deverão dispor de equipe que organize o acolhimento temporário de crianças e de adolescentes em residências de famílias selecionadas, capacitadas e acompanhadas que não estejam no cadastro de adoção. Parágrafo 4º. Poderão ser utilizados recursos federais, estaduais, distritais e municipais para a manutenção dos serviços de acolhimento em família acolhedora, facultando-se o repasse de recursos para a própria família acolhedora. Artigo 35.
A guarda poderá ser revogada a qualquer tempo, mediante ato judicial fundamentado, ouvido o Ministério Público. Vamos destacar isso aqui. Certo, então o próximo vídeo, vamos encerrar isso por aqui. O próximo eu vou continuar a partir daqui, ó, subseção 3 da tutela. Lembrando, se esses vídeos estiverem te ajudando a estudar para fins de concurso público, se você perceber que os vídeos estão sendo úteis para você de tal forma que você queira dar uma contribuição para que o trabalho do professor Pablo venha a continuar, aqui estão os dados da conta corrente. Banco do Brasil, agência 4.232-3, conta corrente número 35.251-9, correntista, papai aqui, Pablo Gomes Mariano, Vila Velha, Espírito Santo. Tá ok? Muito obrigado e até a próxima.